Olá, meus queridos. Este vídeo é para responder a um irmão que perguntou se a gente ganha alguma coisa para falar sobre o Evangelho Eterno. Meu querido, o que nós vamos ganhar para falar sobre o Evangelho Eterno? Sabe o que nós vamos ganhar? O que nós vamos ganhar é a satisfação de estarmos falando a verdade com respeito à Bíblia. Por que eu falo a verdade? Dá a impressão que eu falando assim, a gente falar a verdade, dá a impressão que a gente né, que nós, os propagadores do Evangelho Eterno, somos donos da verdade. Na verdade, nós não somos. Mas por que nós falamos que nós divulgamos a verdade da Bíblia? Porque, queridos, a Bíblia é um livro como qualquer outro. Todos os livros que você lê uma história, vou pegar aqui a história do Brasil. Como que você sabe da história do Brasil? Porque você sabe que a história do Brasil é uma história passada. E para você entender que é uma história passada, a questão de Dom Pedro I, Dom Pedro II, Princesa Isabel e outras coisas mais, o Império, né? Você respeita o verbo, você respeita a colocação, você respeita o tempo verbal e tudo está no passado. Só que muita gente, quando lê ou estuda a Bíblia, não leva em conta as regras, não é? Por exemplo, da língua em que eu estou falando, da língua em que o nosso irmão Cláudio Mendes está falando. A Bíblia, ela não é um livro para você entender como se ela fosse escrita ontem, como se ela fosse escrita semana passada. Para você entender a Bíblia, você tem que entender a historicidade da Bíblia. Por exemplo, você tem que respeitar o nós, o vós, o eles. Quando é no singular, eu, tu, ele, não é? Então tudo isso tem que ser respeitado. Por quê? Se você não respeitar as regras da língua portuguesa, como que você vai entender a Bíblia? Quando você lê uma revista, quando você lê um jornal, quando você lê um livro histórico, você não respeita isso? E por que com a Bíblia é diferente? A impressão que eu tenho é que a maioria dos líderes religiosos, porque ainda existem pessoas sinceras e honestas, né? Mas a grande maioria, eles pegam a Bíblia e quer empurrar isso de goela dentro das pessoas e fazer com que as pessoas entendam que a Bíblia é um livro que você tem que ler de qualquer jeito, tem que entender de qualquer jeito, mas na verdade não é assim. Assim como a sua vida tem um passado, tem um presente, não é? E talvez tenha um futuro, a Bíblia, foi feita no passado. O problema que você tem que entender é que os homens, quando elaboraram a Bíblia, muitas coisas da Bíblia que foi acrescido ou acrescentado, outras diminuído, mas foi acrescentado com propósito. Por quê? Porque os propagadores, os criadores da Bíblia, quando foram fazer a transliteração da Bíblia, muitas coisas eles não transliteraram, muitas coisas eles não traduziram. Mas qual era o intuito? Deixar as pessoas continuarem sendo enganadas. Então, às vezes, por que eu falo isso? Porque às vezes, quando surge um problema no mundo, um problema a nível mundial, por exemplo, muitas pessoas falam assim, sem conhecimento, claro. Muitas pessoas falam, tá vendo? O Evangelho está cumprindo, a Bíblia está cumprindo, queridos. A Bíblia, o seu clímax, o êxtase, foi o ano 70. A Bíblia, ela termina com o livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse é a descrição do juízo de Deus contra Israel. Então, quando você pega a Bíblia e começa a entender do jeito que tem que ser entendido, aí as pessoas começam a despertar. Começa a surgir uma luz lá no fundo do poço, em que as pessoas começam a entender e as pessoas começam a se libertar da religião. Então, meus queridos, que perguntam se a gente ganha alguma coisa.
a gente ganha sim. A gente ganha a satisfação de ver pessoas comentando aí que estão se libertando da religião, estão começando a entender a palavra. Essa é a maior satisfação. Você entendeu, meu querido? Eu fico agradecido a Deus quando eu vejo pessoas aí que gostam da verdade, que tem aí 100 mil, 200 mil, 300 mil seguidores ou, né, inscritos. Isso é uma alegria. Mas eu gostaria que essas pessoas que têm esses canais grandes que falam da Bíblia aproveitassem e falassem a verdade, levassem em conta, né, todas as regras da nossa linda língua portuguesa, né, que é uma das línguas mais lindas do mundo, não é? A grande maioria dos estudiosos falam isso. Os estudiosos, eles falam isso. Então aproveite, parem de enganar as pessoas e acreditem, não é, nas regras da língua que você e eu falamos, tá bom? Deus abençoe. Então a sua resposta aí: nós não ganhamos em dinheiro, não ganhamos nada, mas ganhamos a satisfação, o prazer, a alegria de ver pessoas começando a entender a palavra do jeito que ela é. Tá bom? Tchau. Deus te abençoe. Tamo junto. Amém.